E o caso brasileiro? Que caso brasileiro é o parlamentarismo às avessas? Ora, vamos lá, hein? Tá preparado? Nós temos aqui as figuras que vão participar, né? É o Conselho de Ministros, tudo bem que é o parlamento, o presidente do Conselho de Ministros, que seria o nosso primeiro ministro, bem, e o imperador, tá bom? Legal? Então tá. Aí tem aqueles votantes, voto censitário, aquela população bastante restrita, tá legal? E aí vamos lá, estamos preparados, vai começar o processo. O imperador, que agora tem o poder moderador de volta, Dom Pedro II tem o poder moderador, reestabeleceu o Conselho de Estado, ele tem então poder absoluto, praticamente ele pega e nomeia o presidente do Conselho de Ministros, ele nomeou o primeiro-ministro. Legal. Ué, e o parlamento? Ah, calma aí. Agora o primeiro-ministro indicado pelo imperador vai organizar as eleições para compor o ministério. Olha que interessante, o parlamento. Olha que legal. É totalmente o contrário. Se na Inglaterra o parlamento é eleito, e esse parlamento indica o primeiro-ministro, olha aqui, o imperador indica o primeiro-ministro. Olha aí. E o primeiro-ministro organiza o ministério. Por isso a ideia de parlamentarismo às avessas. Aí você fala para mim, tudo bem, já entendi isso aí. Eu não entendi, Tite, de que forma isso traz estabilidade? Não entendi. Não, agora você vai entender. Então vamos lá. Nós temos basicamente dois grupos políticos agora, os liberais e os conservadores, não é isso? Legal, os liberais eles reclamam do poder exacerbado na mão do imperador, beleza? Eles são contra o poder moderador, eles são contra o Senado ser vitalício, são a favor aí da expansão de alguns direitos para as camadas médias da população. Tudo bem, os conservadores são a favor da centralização cada vez maior, da menor autonomia das províncias, defendem o poder moderador, querem o Senado, né, vitalício, tudo bem. Mas de uma forma geral, a gente já conversou sobre isso, eles são a elite e de uma forma geral eles querem estabilidade. Dom Pedro II significa estabilidade e, convenhamos, eles são políticos, querem estar próximo do imperador, porque próximo do imperador você governa e tem vantagens. E se é o imperador que pode indicar o cargo político mais alto no país depois dele, que é o presidente do Conselho de Ministros ou o primeiro-ministro, ora, você vai se chocar com o imperador? Os políticos vão bater de frente com Dom Pedro II? Pensa nisso. Pensa lá. Vamos lá, você tem o grupo de liberais, o grupo de conservadores e o imperador. O imperador vai nomear o primeiro-ministro. Basta ele apontar o dedo e falar, você é o primeiro-ministro. Parabéns, primeiro-ministro, venha. Ou então, né, vocês... Ou então, não, agora eu não quero você, eu quero você. Parabéns, primeiro-ministro, venha. Caramba, conservadores e liberais acabam jogando o jogo do imperador. Porque eles querem chegar ao poder, eles querem chegar ao cargo de primeiro-ministro. E Dom Pedro II vai jogar muito bem com isso. Dom Pedro II vai fazer uma alternância constante entre liberais e conservadores. Dom Pedro II teve 36 primeiros-ministros. Tá? É uma média de média, tá? Não quer dizer que isso aconteceu sempre, mas uma média de um primeiro-ministro a cada 15 meses. Entende o que está acontecendo? Quando ele alterna liberais e conservadores, o que ele está fazendo, na verdade, turma? Ele está o quê? Aproximando esses grupos políticos, evidentemente. É verdade que essa aproximação ela começou de forma muito gradativa lá no regresso conservador, com aquela instabilidade da regência. Ali houve uma aproximação, o golpe da maioridade mostrou essa aproximação. Aqueles primeiros anos do segundo reinado foram conturbados, mas agora isso cada vez mais os aproxima novamente. E não é à toa, então, você escutar coisas do tipo liberais e conservadores são farinha do mesmo saco. Ou nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição. Ficou confuso, né? O que ele quer dizer com isso? Ora, quando um liberal está no poder, ele age como um conservador. Porque ele está do lado do imperador e você acha que um liberal, quando estiver lá do lado do imperador, vai ficar criticando o poder moderador? Olha, imperador, eu acho que você tinha que parar com isso. Se foi o próprio poder moderador que deu direito a Dom Pedro II de nomear esse sujeito primeiro-ministro, ele vai questionar isso? Claro que não. Agora, quando o conservador que defende isso estiver lá na oposição, não estiver no poder, aí ele critica o imperador. Então, quer dizer, é uma inversão de papéis, é uma mistura. Né? Alguns chegavam a dizer o seguinte, que só haviam dois discursos políticos na época. O daqueles que estão na situação e os que estão na oposição. E os liberais e conservadores é que mudavam, mas o discurso era sempre o mesmo. Repara, então a imagem que a gente tem
é de Dom Pedro II. Teve até uma questão muito boa de vestibular uma vez que colocou isso. É uma caricatura de Dom Pedro II, numa espécie de um carrossel, onde ele segurava, né, com a mão os liberais e com outra mão os conservadores. Ele dava a ideia de quê? De que ele estava, ó, girando. Olha que carrossel. E aí ele fica assim, interprete a charge. Caramba, né? Você, ai, caramba, meu Deus, como é que eu interpreto esse negócio? Ora, o poder, o imperador, graças ao poder moderador e a alternância, o controle ali dos primeiros ministros e a alternância de poder, gera o quê? Um equilíbrio entre esses dois grupos políticos, onde, na verdade, prezados, queridos alunos, quem que está no controle político do país, de verdade, de fato, é o imperador. Perfeito? Então, o parlamentarismo às avessas é o que gera, é o que garante esse processo de estabilidade brasileira que vai durar pelo menos até a Guerra do Paraguai.